Que peso você dá, por exemplo, a estudar sobre investimentos e o peso que você dá para, vou colocar, assistir uma novela? Faz toda a diferença. Por quê? Porque se você pensa assim, poxa, eu dou mais importância, coloco mais peso a assistir a novela ou assistir alguma coisa de entretenimento do que a estudar investimentos. Então, conforme você faz isso, a sua mente, ela te leva para um caminho que você não quer. Ela te leva para o caminho da procrastinação, ela te leva para um caminho que você não vai conquistar os seus objetivos. Por quê? Porque você está colocando mentalmente as suas crenças, elas sabotam você. Você entendeu? Eu quero contar algo assim para vocês. Olha, talvez vocês também. Eu aprendi desde cedo, a ter raiva de empresário. Foi me ensinado desde cedo que os patrões eram inescrupulosos, que eles me escravizavam, que eu era um trabalhador, porque eu era metalúrgico, né? Vocês sabem disso. Então, eu cresci com 12 anos, 15 anos, 20 anos, escutando que o problema meu financeiro era o meu patrão. Ele que não deixava eu crescer, ele que me explorava. O problema no mundo, vamos dizer assim, financeiro, era o patrão. Então, o que acontece? Eu cresci com essa crença. E essa crença, ela não me deixava ser patrão. Por quê? Porque eu tinha raiva do patrão, então eu também não queria ser patrão. E isso bloqueava, limita você. O que aconteceu? Quando eu entrei no banco e comecei a atender empresários, sabe o que eu comecei a perceber? Empresários que eu falo, queridos, é empreendedores, não é multimilionários, não. É a pessoa, como muitos de vocês aqui, que tem um mercado no bairro, uma pessoa que tem um depósito de construção, como a Val, que tem uma loja de roupas. Eu não estou falando de grandes empresários. Eu estou falando que quando eu cheguei no banco e comecei a atender pequenas empresas e médias, o que eu me deparei? Com uma pessoa, um empresário, que ele estava com uma empresa com 15 funcionários e às vezes ele tinha um empréstimo no banco que a casa que ele morava estava penhorada nesse empréstimo. Então eu comecei a falar, peraí, começou a cair umas fichas na minha mente, que não era bem o que me falaram. Que o empresário também é um lutador, é um cara que gera empregos, que aceitou o risco de empreender, que não é fácil, que tem 20 funcionários, que estava pagando 13º, estava pagando hora extra, estava pagando, gerando empregos. Então começou a cair uma ficha que a história que me contaram, que o problema da minha vida financeira eram os empresários, eu comecei a pensar, bom, espera aí, não é bem assim, não. Eu atendo empresários aqui que são lutadores, que são empreendedores, que são pessoas que penhoraram a casa no banco para abrir um negócio. Esse cara tem que ser valorizado. Esse cara tem que ficar rico mesmo. Ele está trabalhando muito, ele está trabalhando 16 horas por dia. Ele é o primeiro a chegar na empresa e o último a sair. Então começou a cair uma ficha que aquelas crenças que me ensinaram não era bem verdade. Você entendeu? Então tem crenças aí na sua cabeça que você está pensando que falaram para você desde criança, mas não é verdade. O doutor Laí Ribeiro ele costuma falar assim: quando você era pequeno, a sua mãe, o seu pai ajudava você a atravessar a rua. Mas depois que você se torna adulto, não precisa mais. O que o Lair está falando? Que tem crenças que foram ensinadas para você, quando você era criança, você aceitou tudo. Foi falado para você, né? Esse tipo de crença. Olha, todo empresário é inescrupuloso. Toda pessoa que tem uma empresa explora os outros. Para mim, um empresário é alguém que se arrisca, que vai para cima, que tem uma empresa, que monta um mercadinho no bairro dele, e hoje ele está bem sucedido porque ele trabalhou muito, porque ele economizou, porque ele foi para cima dos sonhos dele. Então, aquela crença que me foi ensinada, eu corrigi ela na minha cabeça para que eu também pudesse crescer.
Porque senão eu estaria até hoje falando, o meu problema financeiro é o patrão, o meu problema financeiro é os empresários, e eu continuaria funcionário, continuaria sem crescer, sem montar um negócio e sem conquistar os meus objetivos. Bom dia, pessoal, aqui quem fala é o Francisco de Manaus, né, para falar do maravilhoso curso do nosso amigo Jorge Motiva, né? Falar para você que vale muito a pena fazer o curso do Jorge. O Jorge Motiva tem me ajudado muito, é um cara que tem carisma, que tem caráter, né, que tem muita força de vontade de ajudar o próximo, de ajudar você a prosperar, qualquer um prosperar. E isso o Jorge tem de grande valor, os seus ensinamentos e os seus estudos. Então eu quero falar para você que vale muito a pena você fazer o curso. Se inscreva em seu canal, né? Porque você, após se inscrever, você vai adquirir o seu livro dele e vai mandar para você onde você estiver. No lugar do Brasil você vai ter o livro dele. O livro dele é muito bom, é muito maravilhoso mesmo. Há muito tempo eu acompanho o Jorge Motiva, né? E eu me inscrevi no curso dele até agora.